Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 8 ao verso de número 11. Quero já louvar a Deus por mais uma vez estar aqui, ao nosso pastor Arnóbio, a toda a coordenação desse trabalho, Aline, Diácono Góes. Deus seja louvado pela vida de cada um em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Logo após, vamos abrir em 1 Reis 19. E Elias tomou o seu manto e enrolou todo e feriu as águas. E elas foram divididas de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E sucedeu quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. E ele disse: pediste dura coisa, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo, mas se não, assim não sucederá. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante e conversaram, apareceu-lhe uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram ambos, e Elias subiu por um turbilhão de vento. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo 20 apenas. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar meu pai e minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti. Nessa manhã, quero louvar a Deus pela vida do presbítero Altino, aos irmãos que estão aqui, Maiara, cantora, os irmãos que estão ali por trás das câmeras. Deus seja louvado pela vida de cada um em nome de Jesus. Quero falar nessa manhã sobre o tema que estive ministrando durante esse período de carnaval por aí, que é o tema: onde está o Deus de Elias? Falar do livro de 1 Reis e 2 Reis é nos depararmos com um período caótico no meio do povo de Israel. Povo esse chamado, um povo que tinha a fidelidade de Deus sobre eles de uma forma extraordinária, pois o compromisso de Deus com Israel e de Israel com Deus era justamente a aliança que Deus havia feito para este povo. Este povo tinha sobre ele uma promessa, a promessa de viver as melhores coisas sobre a face da terra. Haja vista que logo passar o período da teocracia, o período do governo de Deus estabelecido na terra, pois a palavra teocracia no grego, divididas é theos, que significa Deus, kratios, ocracia, é governo. Então isso nos leva ao sentido do governo de Deus estabelecido na terra. E enquanto Deus estava no governo, era Ele quem levava, era Ele quem trazia, era Ele quem tratava, era Ele quem inspirava. Quando Deus estava no centro do controle de todas as coisas sobre Israel. Pois eu amo dizer que a escolha de Deus para Israel, ela nunca foi e nunca será uma escolha de baixo para cima, mas sempre será uma escolha de Deus de cima para baixo. Pois de tantas as nações, Deus poderia ter escolhido, fixado, olhado, observado, mas Ele vai escolher a menor. E na geografia bíblica, Israel jamais seria escolhido por Deus, pois Israel é semelhante ao município de Messias. Israel era pequena, frágil, só que a Bíblia e a história vai dizer, alguns eruditos vão revelar, também Joséfo, que essa nação teve o cuidado de Deus sobre ela, pois no meio do deserto, Deus enviava a coluna de fogo na noite, Deus enviava uma nuvem de dia, para o povo ser cuidado, zelado e protegido. Haja vista que logo após passar o período teocrático, o período do governo de Deus estabelecido na terra, pois Deus amou tanto a Israel, que Deus sempre cuidava, protegia, tratava,
mas o povo se distanciava cada vez mais da sua presença. Deus estava utilizando uma ferramenta por nome de sofrimento para fazer o povo retornar para a sua presença. Quando Deus levantou justamente Samuel, no seu primeiro livro, no capítulo de número 2 em diante, Deus entrou na casa, no ventre da impossibilidade de Ana, gera Samuel. Samuel é levantado por Deus para ter a responsabilidade que ele não teve, de cuidar da arca, zelar da arca, proteger a arca. Só que quando Samuel está desenvolvendo, crescendo e amadurecendo dentro do cenário e do contexto histórico, no capítulo 8 do seu primeiro livro, chegam anciões, homens, pedindo reis para sentar no trono de Israel. Trono esse que nunca precisou de homem para ser cuidado. Trono esse que nunca precisou de homem para ser liderado. Pois ainda era Deus quem cuidava, era Deus quem regia. Até os homens chegar para o velho Samuel e pedir um rei, pois todas as nações tinham rei para ir para a batalha, para bater de frente com outros reinos, e Israel não tinha reis. É por isso que a Bíblia vai revelar que se esta obra aqui fosse do homem, ela não avançava. Mas esta obra aqui não é da mão humana. Os homens pedem rei, Deus dá. E aqui que começa a trajetória do povo de Israel. Saul senta no trono. Trono esse presbítero altino que nunca precisou de mão humana. Saul, belo, aquele que saía e sobressaía sobre todos os filhos de Israel, senta no trono. Poderia ser o maior rei dessa nação. Só que Saul, com a sua desobediência, com a soberba que predominou dentro do seu coração, onde Deus havia decretado que as filhas e os filhos de Israel iriam plantar, mas também iriam comer, e Saul não faz conforme o que Deus havia falado para ele. É aqui que Saul é removido do trono. Quem se assenta no trono agora é um homem segundo o coração de Deus. No primeiro livro do profeta Samuel, Deus diz: enche o teu vaso de azeite e vem. Vai até Belém, na casa de um belemita chamado Jessé. Eu tenho um rei lá dentro, eu tenho um moço meu lá, e este moço será o novo rei de Israel. Ora, quando Davi senta no trono, aparentemente poderia ser um dos maiores príncipes ou reinado sobre aquela trajetória daquela nação. Porém, Davi vai para a janela, e na janela morre espiritual e fisicamente, pois o pecado permeou dentro do seu palácio, do seu governo, do seu reinado, ao ponto que o seu próprio filho desejou matá-lo, remover do trono. Sai Davi, quem se assenta no trono é Salomão. Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, depois de Jesus. Salomão senta no trono, só que o texto vai revelar que o erro, as escolhas de Salomão desagradou a Deus, e Deus remove Salomão do trono. Quando Salomão é removido, o seu tempo se encerra. Quem se assenta no trono de Israel é Jeroboão. Logo após Jeroboão sentar, reinar, passar o seu período do reinado, quem se assenta no trono é Nadab. Sai Nadab, entra Bazã. Sai Bazã, entra o rei Elã. Sai Elã, entra Zirim. Logo após Zirim terminar o seu período do seu reinado, quem se assenta no trono é o rei Orim. Quando Orim se assenta no trono, passando o seu período do reinado, quem se assenta no trono agora é seu filho Acabe. Acabe é filho e sucessor do trono de Orim. Acabe reinou durante 22 anos, do ano 874 ao ano 853 antes de Cristo. Era casado com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etbaal, que adorava ao Deus da chuva, ao Deus da fertilidade na mentalidade deles. Ela não tributava louvores para o Deus de Israel, porque Jezabel, ela é de uma nação politeísta. E o que é uma nação politeísta? É uma nação que não tem apenas um Deus para ser adorado, é uma nação que adora bezerro, é uma nação que adora ou cultua qualquer coisa, é uma nação que não
tem apenas um Deus para ser adorado. Adorava Baal, adorava os Balaíns, levantava altares. Só que a pior escolha de Acabe não foi apenas sentar no trono, falhar, tomar atitudes erradas. Foi pegar uma mulher estrangeira, que não tinha o mesmo Deus que ele adorava dentro de Israel. Quando ele pega e faz a escolha errada. Aqui eu me lembro de quando o proverbista, no capítulo de número 4, versículo 23, ele disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Lá vai Acabe, pega Jezabel, coloca dentro de Israel. Ela começa a destruir. Acabe, por mais que era líder político, líder militar, maiores tropas sobre ele, por mais que ele tivesse todo o poderio, toda a influência de Samaria, todo o governo sobre a palma da sua mão, a pior escolha de Acabe foi fazer a escolha de trazer Jezabel, que não tinha Deus como adorado, que não tinha Deus como que guiava a vida dela. Ela chega em Jerusalém, ela chega em Samaria, ela quebra os altares que era adorado para Deus e começa agora a adorar ao Deus Baal, começa a levantar, começa a erguer agora falsa adoração. Entra dentro de Israel de uma forma tão tamanha, tão severa, que Deus agora, ele vai começar a mexer com o sistema, porque Deus sempre será o dono da prioridade da adoração, presbítero Altino. É por isso que está escrito que ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não vai deixar outro ser adorado onde ele é apenas o centro da adoração. É por isso que quando Jezabel chega, ela quebra os altares, ela ergue altares para o Deus Baal, para o Deus da chuva. Ela não tinha Deus como centro da prioridade da sua adoração. Só que Deus vai mexer com o sistema, e eu amo dizer que Deus tem sempre alguém preparado na última hora, porque enquanto tem uma geração que se dobra para Baal, que não cultua o Deus de Israel, que não levanta a mão para adorar o Deus que habita dentro do santuário, Deus tem sempre alguém preparado na última hora para ser levantado ainda. Enquanto a destruição, a luta, a crise, o desenvolvimento, a escassez espiritual permeava dentro de Israel, Deus foi ao encontro de um doido, presbítero Altino, dentro de uma cidadezinha chamada Tisbe, porque Deus ama procurar pessoas especiais em tempos de dificuldade. Chegou Deus em Jeremias capítulo 1, dentro de um ambiente impróprio, um ambiente que significa pequeno, chamado Anatote. Mas só que aquele ambiente pequeno, Deus vai achar Jeremias e já vai chegar quebrando tudo, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Porque Deus ama procurar pessoas especiais em tempos de dificuldade. Chegou Deus justamente dentro da casa de Jessé e disse: está faltando alguém. Ele está no meio do pasto, ele só presta para cuidar de ovelha, ele não sabe fazer outra coisa. Isso para você, Jessé, mas para Deus de Israel, ele é o novo rei de Israel. Ele pode não ter beleza, pode não ter status, mas a cadeira já está reservada, e ninguém se assenta, ninguém come, ninguém bebe até ele chegar, porque este será o novo Deus, o novo rei de Israel. Porque Deus ama procurar pessoas especiais em tempos de crise e de adversidade. Chegou Deus em Tisbe, ambiente impróprio que eu fui procurar no Google, foi difícil de encontrar. Tisbe, diante da geografia bíblica, é uma cidadezinha localizada em Gileade. Porque essa localização é tão dificultosa. Charles Swindoll vai dizer, um dos escritores do livro dos Heróis da Fé, que Elias não foi encontrado em palácio. Elias não foi encontrado com as pernas tiradas para frente de outra coisa. Elias não foi encontrado dentro de um ambiente bom. Elias era de um ambiente grotesco. Os homens, pelo trabalho braçal, eles eram homens fortes, preparados para qualquer situação. Porém, eram homens que não tinham educação.
Eram homens que não tinham a intelectualidade que todos nós temos hoje. Só que Deus, Ele foi buscar Elias para bater de frente com o sistema de Acabe e Jezabel. Porque no culto de Acabe e Jezabel, poderia fazer tudo, poderia fazer todas as coisas. Aí Deus levanta Elias, sem beleza, sem intelecto, sem mera sabedoria humana, sem conhecimento nenhum. E Deus estava dizendo: Elias, vai acabar com essa bagunça agora. Eu me lembro de Romanos 12, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse: e não vos conformeis com este mundo. Quem se acostuma com a adoração de Jezabel e Acabe é outra geração, mas a geração de Tisbe não. Deus levantou Elias e disse: vai acabar com aquela bagunça, porque eu estou com saudade de voltar a tabernacular com o meu povo de novo. A crise, o desenvolvimento estava piorando. O presbítero Altino não tinha mais sensibilidade no meio do povo. O povo era obrigado a declinar para a falsa adoração de Jezabel. Deus foi arrancado, Deus foi removido, Deus foi retirado. Mas Deus tem sempre alguém preparado na última hora. Chega Elias, no primeiro lugar que ele chega é no palácio. E a primeira coisa que Elias fala é: não vai ter chuva, nem orvalho vai cair sobre a terra. Deus levantou um doido para bater de frente com o sistema de Acabe e Jezabel e dizer: essa não é a verdadeira adoração. Esse não é o verdadeiro Deus para ser adorado. Esse não é o verdadeiro Deus para ser cultuado. Porque no culto de Jezabel e Acabe valia de tudo. Poderia ficada. Um se cortava lá, outro se mutilava ali. A bagunça estava predominando ao ponto de Deus levantar um maluco. Porque quando Deus vai levantar alguém, Ele não procura pelo cargo, pela patente. Ele não precisa de alguém. Ele não ia levantar alguém que tinha ética. Ele foi levantar um doido mesmo no meio da crise, para bater de frente com Jezabel e Acabe e dizer: acaba essa bagunça. Só que logo após ele desafiar o maior homem de Samaria, a voz de Deus ecoa dentro do palácio e diz: Elias, sai daí, vai para o Querite, e lá eu já tenho ordenado. Deus não disse: eu vou ordenar. Ele disse: eu já tenho ordenado os corvos para te alimentar, trazendo carne e pão no bico, para tu não morrer. Sai. Só que Elias não teve ensinamento nenhum dentro de Tisbe. Os homens trabalhavam no trabalho braçal e não tinham entendimento e nem sabedoria. A primeira coisa que Elias faz, desafia Acabe. E Deus sabia que desafiar o maior rei de Samaria ou de Israel era loucura. Só que quando Deus fala: Elias, se esconde. Quem sabe na minha conjectura, Elias olhou e disse: eu sou o cara, só eu que prego, só eu que canto, só eu que sou. Eu sou o cara do momento. Eu sou o único profeta aqui. Se esconder agora, dá não. Se ocultar, dá não. Mas Deus, Ele fala para Elias: se esconda, se oculte, desapareça. Tudo que Deus queria era que Elias descesse dos holofotes. Tudo que Deus queria era que Elias descesse de cima do palco, parasse de pensar que era o melhor, que ele era o bambambam do momento. Porque no palácio Elias estava diante de todo o poder de Samaria, diante do rei, diante de Jezabel, diante da população, dos súditos do reinado. E quando Deus manda Elias para o Querite, Deus não queria matar Elias. Deus queria fazer 3 coisas com Elias. Primeiro, humilhar o ego de Elias. Segundo, treinar Elias. Terceiro,
proteger Elias. Porque ao chegar no Querite, ele vai beber das águas do ribeiro. Primeiro, humilhar o ego. Segundo, treinar Elias. Terceiro, protegê-lo. Ninguém batia de frente com Acabe e Jezabel. Ao chegar no Querite, ele vai beber das águas do ribeiro. Ele vai comer do que os corvos traziam no bico. Mas Deus levou Elias para o lugar certo. Porque a palavra Querite significa deixar do tamanho certo, poldar, tratar, alinhar. O ribeiro vai secar. Não tem problema ir para o Querite. O problema é o Querite secar e parar de jorrar água. Não tem problema ir para o Querite. O problema é quando o Querite fecha. E não tem como adorar quando o Querite está fechado. Não tem como cultuar quando o Querite seca e fecha. Porque já não tinha água, já não tinha pão. O corvo não vinha mais para alimentar Elias. Só que Deus estava alinhando Elias da forma certa. Deus queria usá-lo, mas antes de usar tinha que tratar. Antes de levantar, Deus tinha que poldar. Antes de levar, de conduzir, de soprar o nome, Deus queria poldar. Deus pega Elias, vai para Sarepta. A viúva cuida dele, ele libera a palavra para ela. Ao passar no período de Sarepta, ele parte para o Carmelo. Do Carmelo, ele vai para a caverna. E da caverna, Elias vem ouvindo a voz de Deus. O que fazes aí, Elias? E aqui começa o diálogo de Elias com Deus. E diz Elias para Deus: o Senhor não sabe? Morreram todos os teus profetas e só eu restei. Só eu sobrevivi. Elias estava dizendo para Deus: se me matar, o Senhor não tem mais profeta não. Se me ferirem, o Senhor não tem mais profeta aqui não. Quem sabe na minha conjectura, Deus abre o céu e diz: Elias, eu ainda tenho 7.000 aí que não se dobrou diante de Acabe e Jezabel. Pare de pensar que só você prega. Vou abrir um parênteses e vou dizer: pare de pensar que só você é quem faz, só você é quem tem, só você é quem pode. Não, porque se não for eu, o negócio não avança. Quem falou, Elias? Não, se não for eu ali, o negócio não rege, o negócio não canta, o negócio não flui. Quem falou, Elias? Paulo disse que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é apenas dele. Paulo disse que um planta e o outro rega, mas quem dá o crescimento ainda é Deus, ainda é Deus, ainda é Deus. Tem muito Elias por aí que se não cantar, se não pregar, se não estiver na frente do trabalho presbiterotino, não quer mais fazer, não quer mais não quer mais trabalhar. Aí Deus vai falar com Elias e vai dizer: eu ainda tenho 7.000 reservado que eu não utilizei. Você foi apenas um dos escolhidos. Eu poderia escolher o menor, eu poderia escolher o pequeno, eu poderia escolher qualquer um, Elias, mas eu escolhi você. Então pare de pensar que só você faz, só você tem. Mas tem uma coisa: vai pelo caminho de Damasco. E lá no caminho de Damasco, Elias, unge. Só que no caminho de Damasco, em um inteirinho de tempo, Elias vem pelo caminho e entra dentro da casa de um moço presbiterotino. Esse moço não tinha tanta experiência, era imaturo na visão de Elias. Esse moço é Eliseu. Deus vai levar Elias justamente para o ambiente certo. Elias sabia, Deus já havia revelado para ele: eu serei levado, eu serei retirado, arrancado daqui. E eu preciso de um sucessor. Eu preciso que alguém seja colocado no meu lugar.
Quando Elias vem andando, diz o texto, que ele pega a sua capa, ou seu manto, e o texto não diz que ele pede para jogar. O texto diz que ele rola sobre Eliseu. Mas tem um porém. Elias não encontrou Eliseu sem fazer nada. Deus, através de Elias, encontrou Eliseu arando boi. Porque Deus não vai levantar quem não trabalha primeiro. Deus não vai levantar quem está com as pernas estiradas para frente da televisão o tempo todo. Deus pode, Deus pode. Deus pode, Ele até pode. Porém Deus não levanta quem não tem a mão cheia de calo do trabalho primeiro. O próprio Jesus começou trabalhando na carpintaria aos 12 anos. Quando ele foi ao encontro de Pedro, ele não encontrou Pedro pregando para homens. Ele encontrou Pedro na beira da praia, jogando as redes no barco para pescar no meio do mar. Quando ele chamou João através justamente de um trabalho que ele fazia de pesca. Porque Deus não vai levantar quem não ara boi primeiro, quem não rala primeiro, quem não está no trabalho braçal primeiro. Ele foi levantar Tiago. E o Tiago maior foi levantado. Pescador também era Tiago. Ele foi chamar Simão Zelote. Zelote era aproximadamente político, ou alguém que tinha conhecimento lá fora. Quando ele foi levantar Judas sabia trabalhar na questão financeira. Quando ele foi levantar o segundo maior missionário da história, ele foi levantar esse homem que amava a tenda, era Paulo. Quando ele foi ao encontro de Mateus, ele chamou Mateus, que estava justamente trabalhando, coletor de impostos. E tem muito Eliseu que quer estar aqui, mas não quer arar boi primeiro. Tem muito Eliseu que quer aparecer, mas não quer arar boi primeiro. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Quer cantar, quer pregar, quer chegar, are boi primeiro, depois você canta e prega e faz. Quer ser, quer aparecer, quem não ara boi primeiro não pode estar diante do povo depois. Eu vou liberar essa palavra. Quem não tem a mão cheia de calo durante o dia arando boi, não vai ser chamado para fazer alguma coisa depois. Deus chamou Eliseu quando ele estava em atividade. Deus não encontrou Eliseu sem fazer nada. Deus não encontrou Eliseu com as mãos atadas, com os pés estirados, não. Ele encontrou Eliseu arando boi, trabalhando, sendo útil para alguma coisa. Quando ele chama Eliseu, diz o texto que Elias estava à procura de alguém para suceder, para estar depois, quando ele fosse embora. Porque quando Deus foi levantar Moisés, Ele levantou Moisés trabalhando. Quando Deus foi levantar Davi, o próprio pai dele revela, ele está trabalhando, cuidando de ovelha. Quando Deus foi levantar Gideão, estava malhando trigo no lagar. Então lá vai. Quem não ara boi não pode fazer alguma coisa. Quem não tem a mão de calo não pode fazer alguma coisa. Deus levantou Eliseu através de Elias. E ele vai olhar para Elias e vai dizer: posso despedir da minha mãe e do meu pai? E diz o texto que quem não for capaz de deixar pai e mãe, não é desobedecer, é abandonar, é deixar para seguir o evangelho. E eu não vi Eliseu tirando selfie e dizendo: partiu fazer missão com Elias no deserto. Eu não vi Eliseu fazendo bumerangue dizendo: partiu fazer alguma coisa com Elias, usa nova veste, nova roupa com ele por aí no deserto. Eliseu, um moço que para Elias não tinha experiência,
Mas era um moço que tinha princípio dentro de casa. Enquanto Elias chama Eliseu, e Elias vai caminhando, ele olha para o moço Eliseu e diz a Bíblia que Elias olha para Eliseu e diz: fica aqui, eu vou até Gilgal. E enquanto eu vou até Gilgal, tu fica, permanece aqui. O Espírito de Deus me revelou que para Elias, Eliseu era um menino que não tinha experiente, que não era experiência, que não tinha experiência na vida. E para muitos, a escolha de Eliseu foi loucura. Só que eu amo dizer que a escolha do homem é uma coisa, outra coisa é Deus escolher o homem. Para Elias, Eliseu não tinha experiência. Para Elias, Eliseu era só um moço qualquer, acelerado, alvoroçado, que queria crescer rápido. Não. O Espírito me revelou ontem dentro do meu quarto, quando Deus disse: Moisés, você só vai chegar até aqui, só vai ver a cidade que emana leite e mel de longe. Mas Deus já havia, presbítero Altino, preparado alguém para entrar e continuar. Quem era? O moço Josué, que não tinha tanta experiência, não era tanto maduro assim como o velho Moisés. Só que uma coisa é Deus alinhar aonde os pés de Moisés chegaria e até onde os pés de Josué iria. Não delire, Moisés. O que é para você é só para você, e o que é de Josué é só de Josué. Tem gente que olha e diz: é só um moço, é só um menino, não prega muito, não canta muito, não tem muita coisa forte. Para muito Elias não, mas para Deus Eliseu já está preparado antes de Elias passar e enrolar a capa nele. Para muito Elias por aí: fica aqui, Eliseu, fica. Parece que Elias quer deixar ele para trás, mas o Espírito me revelou dentro da Bíblia que Elias estava sendo movido pelo Espírito de Deus para testar Eliseu. Ele passa em Gilgal e diz: fica, eu preciso ir lá. E o texto diz que Eliseu olha e diz: onde tu fores eu vou. Porque antes disso, Elias havia olhado para Eliseu e tinha falado: pede-me o que tu queres, fala o que tu queres de mim. E ele disse: eu só quero uma coisa, a porção dobrada, só isso que eu quero. E quando Elias diz fica, ele está dizendo: estou te testando. Se tu quer, toma atitude. Se tu deseja, toma atitude. Se Eliseu ficasse, Elias já estava a quilômetros e quilômetros de distância da visão de Eliseu. Mas ele passa em Gilgal, ele vai para Betel e diz: Eliseu, fica aqui, eu vou para Betel e tu fica. E olha o que Eliseu vai responder: onde tu fores, eu vou também. O Senhor vive. Eliseu, eu vou partir de Betel e vou justamente para Jericó. E ele pela terceira vez, está na Bíblia: fica, Eliseu, eu vou. Estou sentindo uma graça do Espírito de Deus aqui. Fica que eu vou, Eliseu. E diz Eliseu de novo: aonde o Senhor for, eu vou também. Era Eliseu dizendo: eu não te perco de vista por nada. Onde os teus pés pisarem, eu vou pisar. Parece Ruth quando olhou para a velha Noemi. Noemi disse: volta para tua casa, Ruth. A órfã voltou, tua cunhada já retornou, tu pode voltar, arrumar marido, fazer o que quiser. E ela diz: aonde tu deitares, eu deito também. O teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Parecia que Eliseu estava usando essa expressão: aonde tu deitar, Elias, eu também deito.
aonde tu comer, eu também vou comer. Passa por Gilgal, Betel, Jericó. E em Jericó, o texto vai revelar que esses 3 lugares aparentemente seria um ambiente normal. Só que Gilgal é justamente o lugar do início. Charles Window, no seu livro dos Heróis da Fé, ele diz que este lugar foi o lugar de preparação para Elias. E todas as 3 vezes que Elias disse fica, Eliseu foi. Todas as vezes que Elias disse fica, eu partirei agora, Eliseu diz eu vou. Só que todas as vezes moços chegavam para Eliseu e dizia: tu já está sabendo que o teu Senhor será arrebatado, levado sobre a tua cabeça. A palavra que Eliseu fala é apenas uma: calai-vos. Eu já sei de tudo o que vai acontecer, calai-vos. Quando Eliseu está falando isso, Eliseu está querendo dizer: Elias está precisando de um tempo solitário, sozinho. Porque os 3 lugares, presbítero Altino, que Elias passa, foi Elias fazendo uma retrospectiva na sua vida. Primeiro, Gilgal, lugar de início de preparação. Saiu de Tisbe, passou pelo Querite. Saiu do Querite, foi para Sarepta. Saiu de Sarepta, Carmelo e Caverna. Gilgal, lugar de início, lugar do começo. Ele vai para Betel, onde o patriarca Abraão levantou um altar. Betel, casa de Deus, o ambiente da oração. Ele vai agora para Jericó, onde Josué batalhou, venceu guerras, batalhas que na a mentalidade lógica simples, rasa e limitada humana seria improvável. Só que enquanto os homens diziam, ele vai ser levado, Eliseu dizia: eu sei, calai-vos. Elias está precisando de um tempo sozinho. E Elias é um moço da primeira geração. Charles Window vai dizer, presbítero Altino, que esta primeira geração é a geração da intimidade. É a geração que tinha altar levantado. É a geração que não se dobrava. É a geração que vivia todo dia sem medo de Acabe e Jezabel. Toda vez que ele levantava um capitão ao encontro de Elias, Elias batia de frente com o sistema, levantava a cabeça, fogo descia e soldados eram mortos. É aqui que eu me lembro quando Paulo escreveu no crivo da revelação. Ele escreveu no capítulo 1, quando estava preso em Roma. Verso 16, ele disse: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. A primeira geração é a geração que não se envergonhava do evangelho, que não tinha medo do sistema, da cúpula criminosa de Acabe e Jezabel. A primeira geração é a geração da intimidade, é a geração do choro, é a geração da lágrima. Só que para entrar uma nova geração, ou a segunda geração, Elias precisou de um tempo para pensar. De fato, vai valer a pena separar Eliseu? De fato, vai valer a pena levantar esse moço nessa última hora? Só que o texto vai dizer que Elias estava pensando, sabendo que essa geração nova seria difícil, seria turbulenta, dificultosa. Eu disse isso no Cojoado e eu falo aqui nessa manhã. A nova geração que chegou, ou que está entrando depois dos Elias de Deus que está indo embora, é uma geração que já está pegando tudo pronto. Quando Elias começou, não tinha o microfone que a gente tem hoje. Quando Elias começou, não tinha a mesma intelectualidade que a gente tem hoje. Quando Elias começou, não tinha esse externo bonitão que a gente usa hoje. Não tinha facilidade da mídia como a gente tem hoje.
Eliseu vai chegar com o caminho pronto, preparado. Só que enquanto Elias está pensando, passou em Gilgal, passou em Betel, passou em Jericó, a mente de Elias está sendo frustrada, porque Elias está dando a responsabilidade na mão de uma nova geração, de uma geração imatura, de uma geração que não tem tanta sensibilidade, aparentemente tem, mas não tem. E Elias vai entregar para Eliseu o culto, as cerimônias, as consagrações, as leis, o princípio. Elias vai passar para Eliseu e ele precisa pensar. É por isso que toda vez Eliseu dizia para os moços: calai-vos. Elias está pensando, Elias está vendo todo o ambiente caótico de Israel. Joséfo vai dizer que a lágrima não descia mais, o joelho já não era mais prostrado diante do Deus de Israel, a presença não vinha, mas Elias está prestes para ser levado. A nova geração fica. E me deixe falar uma coisa: nem sempre eu vou estar aqui pregando, nem sempre o Senhor vai estar dirigindo, pastoreando. Uma hora a primeira geração vai passar, com todo respeito, e vai entrar a minha geração, que é a segunda geração de Eliseu. Imaturos para muitos, mas cheio da graça para outros. Pequenos para muitos, grandes e cheios do Espírito Santo para outros. Elias estava pensando: como será? E para muito Elias, se eu der oportunidade para Eliseu, minha chamada já era. Para muitos Elias por aí, se Eliseu pegar no microfone primeiro que eu, a glória descer, já era. Para muitos Elias, se Eliseu crescer, acabou. Mas como eu disse, a escolha não é humana, a escolha ela é divina. Para o homem Ilquias, Jeremias era sacerdote. Para Deus, Jeremias era profeta. Para Jessé, Davi seria apenas um cuidador de ovelha. Para Deus, era o novo Deus, o novo rei de Israel. Para Buzi, Ezequiel era somente um sacerdote. Para Deus, era o profeta no meio do vale. Para os homens, José era só um sonhador na mesa. Para Deus, era o sol se curvando, era o poderio do Egito, era o trono do governo sobre ele dentro do Egito. Então, se você puder, dentro do seu lar, na sua casa, quem está do lado do filho, da mãe, quem for, vire para ela e diga: a escolha não é humana, a escolha ela é divina. Elias passa, Eliseu fica. Quando Elias está prestes para ser levado, o texto vai dizer que Eliseu está de olho em Elias. Carros, cavaleiros de fogo, carruagens de fogo. Elias é levado. Porque quem não ara boi, presbítero Altino, não pode estar de pé diante do povo depois. Quer cantar? Quer pregar? Quer aparecer? Vá arar boi, depois você canta e prega primeiro. Quer chegar? Quer estar? Quer ser? Vá arar boi, depois você canta e prega depois. Elias sabia, a responsabilidade é grande para esse moço Eliseu. Só que Paulo vai dizer que Deus ama pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, para mostrar as que são aquilo que não são, para aniquilar as que podem ser. Eliseu, um moço sem intelecto e sem experiência, está sendo prestes para ser levantado, porque no culto que Elias regia, ainda era o culto normal,
onde não precisava de tantos enfeites, de tanta coisa. Você lembra quando Ezequiel foi levantado por Deus e viu um buraco no muro? E aquele buraco, Deus deu uma ordem: cava, Ezequiel. Ezequiel cavava, e ele viu por dentro, por trás dos muros, os sacerdotes que estavam no altar, cultuando a outros deuses, se prostrando a falsa adoração. E o texto vai dizer que Elias pensa, testando Eliseu, ele diz: fica, vou para Gilgal. Fica, vou para Betel. Fica, vou para Jericó. O Espírito Santo me revelou que Elias não queria ocultar Eliseu, ele queria treinar Eliseu. Se você quer, passe em Gilgal. Se você quer, passe em Betel. Se você quer, passe em Jericó. E depois, atravesse o Jordão. E depois, siga no Jordão. Elias, o culto dele, ou o culto que era realizado para Deus, era o culto, na minha conjectura, no hino 15 da harpa. Era o culto onde a palavra era revelada. Era o culto onde se tinha louvor, se tinha presença, se tinha arca no meio do povo, na minha conjectura. E esta nova geração, a nossa do século 21, para os jovens virem para a presença, precisa tirar o púlpito normal, como tudo começou, e colocar um balde preto para enfeitar, para atrair. Precisa remover os utensílios normal das cerimônias do culto, pintar a parede de preto, colocar pisca-pisca, luz neon. Precisa colocar balada gospel. Isso era no culto de Jezabel e Acabe, mas do culto de Elias e de Eliseu não. O culto de Elias era o culto normal que sempre foi, onde se tinha lágrima, choro e presença e palavra. E Eliseu não poderia mudar. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos 12:2, ele disse: não vos conformeis com este mundo. Eliseu precisava, assim como Tito, assim como Timóteo, assim como tantos homens, não se deixar ser influenciado com o mundanismo ao seu redor. Elias estava passando para a mão de Eliseu, presbítero Altino. A responsabilidade do culto está na sua mão. Está na sua mão. O desenvolvimento, a graça para descer no meio do povo, está na sua mão, Eliseu. E diz o texto que Elias sobe, e a única palavra que sai dos lábios de Eliseu é: Senhor, Senhor. Elias foi levado, e diz o texto que a capa estava dobrada no chão. Aonde está o Deus de Elias? Qual é o nome do significado de Elias? O Senhor é o meu Deus. E de quem era a capa que caiu no chão dobrado, Eliseu não viu? De Elias. Se a capa era de Elias e o nome de Elias significa o Senhor é o meu Deus, a gente vê quando os 50 moços da escola de profeta olharam e disseram: de fato, o espírito de Elias está sobre o moço Eliseu. Porque as águas, eu nunca vi isso, águas do mar que era salgada, Eliseu pegar sal, jogar no mar e a água ser purificada. Eu nunca vi isso. A porção que Eliseu pediu foi tão poderosa, porque muitos dizem por aí que a minha geração é fraca, doente, debilitada, mas não é isso que Joel escreveu profetizando em Joel 2:28, que ele abre a boca, Pedro também prega, dizendo: e haverá, que nos últimos dias, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Eu nunca vi um moço, quando estava morto, pegaram um homem morto, jogaram no sepulcro aonde estavam os ossos, ou o resto do corpo do profeta Eliseu, e quando o morto bate no osso, o moço começa a voltar à vida de novo. Eu nunca vi. Que unção é essa? Que presença é essa? É porque aonde está o Deus de Elias? O Deus de Elias, que significa o Senhor é o meu Deus, também estava na capa, e a capa estava dobradinha. Eliseu, quando pegou a capa, ele não vestiu, ele não foi mostrar: eu estou com a capa de Elias, eu cheguei para aparecer com a capa de Elias. Não, ele precisaria primeiro ter experiência no Jordão, ele precisaria primeiro atravessar o Jordão. A capa de Elias desceu dobrada, e Eliseu pega a capa, dobra ela, e quando Eliseu dobra a capa, o texto vai dizer que ele não abre a capa. Alguns eruditos vão dizer que Eliseu poderia abrir e mostrar para todo mundo: a capa de Elias está aqui. Só que Eliseu faz o contrário. Eu tenho a unção, mas eu não preciso mostrar que tenho ela, porque quem tem não precisa provar que tem. Quem tem, todo mundo sabe que tem. Quem é, não precisa mostrar que é. Todo mundo sabe que ele tem, que ele é e que ele chega. O texto diz que Eliseu pega, e lá vai Eliseu atravessando. E a única expressão que mexeu no meu coração durante esse período de carnaval, presbítero Altino, foi: aonde está o Deus de Elias? Isaías disse que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías, no capítulo 22, salvo engano, versículo 1 ao 2, ele disse que Deus, ele está sentado sobre o globo da terra. As passarelas da terra servem para descanso dos seus pés. Aonde está o Deus de Elias? O Deus de Elias também está nessa nova geração, na geração de Eliseu, na geração que para muitos é doido. É por isso que Paulo, escrevendo a 1 Coríntios 2,14, salvo engano, ele disse: mas o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles é loucura. É de fato, é loucura a geração de Eliseu. Está 4 dias dentro de um ambiente desse calorento. É loucura para muitos. A geração de Eliseu está falando língua dentro do quarto. É loucura para muitos. A geração de Eliseu está cheio da graça, pregando nas grotas, nas praças, para os traficantes. Porque a geração de Eliseu está se perguntando: onde está o Deus de Elias? E a responsabilidade está conosco. A capa da porção dobrada do Espírito de Deus e de Elias está sobre essa nova geração. Está sobre a sua vida, moça. Está sobre a sua vida, mulher. E diante dessa rápida palavra, eu já quero lhe convidar a aceitar a Jesus nessa manhã, a entender que a primeira geração vai passar e a segunda vai chegar, mas nada vai mudar. Bíblia ainda vai ser pregada, hinos ainda vão ser cantados, púlpitos ainda serão os mesmos, a graça ainda será a mesma, a línguas estranhas ainda será falada. Está na mão de Eliseu a responsabilidade de continuar com aquilo que a primeira geração começou. Diante dessa presença, dessa graça, eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus nessa manhã. E se não tiver, já quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor,